Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos aí à nossa terceira aula da unidade 1 do curso de Álgebra 2. A gente vai começar a aula de hoje definindo o que é um subgrupo. Vamos lá? Então, seja G aí um grupo, um subconjunto não vazio H de G é um subgrupo de G, e a gente vai denotar aqui, ó, por H, né? Esse parece o menorzinho aqui, é o menor, mas aqui vai estar representando pra gente um subgrupo, quando com a operação de G, o conjunto H também for um grupo. Ou seja, né, quando as condições seguintes são equivalentes, que é, olha aqui como aqui aparece bem explícita aquela do fechamento, ou seja, dados dois elementos quaisquer em H, quando eu opero lá com a nossa operação de G, o H1 e o H2 dá um elemento agora de H, dados três elementos quaisquer em H, vale associatividade. Para todo H em H existe um neutro em H, né? Tal que satisfaça essa propriedade aqui, ou seja, se eu operar tanto pela direita quanto pela esquerda do Hzinho, não altera, dá o próprio H. E para cada elemento de H existe um cara lá dentro do H, tal que quando eu opere os dois, vai dar o elemento neutro, ou seja, um subgrupo nada mais é do que um conjunto, né, que também é um grupo com a operação do nosso grupo G. Algumas observações. Primeiro, essa condição é sempre satisfeita. Por quê, né? Se o H1, H2 e H3, pense aqui, né? Vou até pensar assim, né? No G pode ser um conjunto infinito, tá, pessoal? Só uma representação. E o H aqui, supondo que ele seja um subconjunto diferente do G, então botei ele aqui um pouquinho menorzinho só nessa nossa representação, tá? Se eu tô pegando quaisquer três elementos aqui em H, eles necessariamente estão dentro de G. Ora, G é grupo, por hipótese, então vale associatividade para todos os elementos de G. Então é claro que vão ter que valer para esses três elementos aí quaisquer de H. Então é sempre satisfeita porque essa igualdade é válida para todos os elementos de G, em particular para os elementos de H. O elemento neutro de H tem que ser necessariamente o mesmo elemento neutro de G. Claro, né? Porque, na verdade, o elemento neutro é único. E quando a gente faz EH vezes A, vai dar o A. Se a gente multiplica A direita por A na menos 1, a gente chega exatamente que o EH tem que dar o próprio neutro do grupo. Dados um Hzinho em H, o inverso de H em H é necessariamente igual ao inverso dele no G todo. Também, né, de maneira análoga, aqui é a mesma justificativa, né? Se K vai ser o inverso de H em H, então isso daqui é satisfeito. Logo, né, a gente teria que isso daqui dá o neutro, pois a gente acabou de ver aqui em cima que o EH é o mesmo E de G. Então, o K também vai ter que ser o inverso de H lá em G. Antes da gente ver os exemplos, então assim, eu falei rapidinho aí dessas observações, porque é muito natural, né? O H está dentro do G, que por hipótese é grupo. Então, tem que valer a associatividade, o elemento neutro do H tem que ser o mesmo elemento neutro de G, e cada elemento que eu pegar em H, que tem que existir o inverso, né, para ele ser um subgrupo, este inverso tem que ser o mesmo inverso deste elemento dentro do G todo. Então, são bem intuitivas, né, essas observações aí. Vamos ver uns exemplinhos aqui. Bom, exemplo aqui. Se a gente pensar nos reais aí, né, positivos, com a multiplicação e sem o zero aí, eu vou dizer aqui que ele é um subgrupo de todos os reais aí sem o zero. Então, vamos verificar que isso daqui de fato é verdade. Então, a primeira propriedade lá, né, que a gente chamou de zero, que era do fechamento, a gente botou com a anotação lá, é um zero mesmo, né? Então, vou chamar aqui de zero. A propriedade zero, o que a gente tem que verificar? Se a gente pegar dois elementos quaisquer aqui nesse conjunto, quando eu operá-los, ainda tem que dar um elemento aqui desse conjunto. Ora, o que significa pegar dois elementos aí? Eu estou pegando dois elementos que são positivos. Dizer que esses dois elementos operados continuam aqui significa que tem que dar positivo. Mas é claro que se eu pego A e B maiores que zero, A vezes B vai dar maior que zero. E, portanto, é claro que A vezes B
pertence aí a R+, certo? A número 1, que é a associatividade, a gente já viu que ela é sempre automaticamente satisfeita lá naquela observação. Vamos ver que o 1, que a gente já sabe que o 1 é o elemento neutro dos reais com a multiplicação. Vamos ver que ele também tem que ser o elemento neutro aqui do R+. O 1, antes de mais nada, né, ele está nesse conjunto, certo? E 1 vezes A é igual a vezes 1, que é igual a para todo Azinho que a gente tomar aqui. Ou seja, né, 1, que está dentro desse conjunto, é o neutro. E a terceira, se a gente pegar um real aí, né, positivo, não nulo, a gente já sabe que o inverso dele é dessa forma. 1 sobre A, podemos, né, porque é não nulo. E é claro que se o A é positivo, o 1 sobre A também vai ser positivo, ou seja, o 1 sobre A vai pertencer a esse conjunto. Então, fiz rapidinho, porque esse daí é um exemplo bem trivial, tá? A gente está pegando os reais positivos, sem o zero, e a gente está vendo que ele, de fato, é um subgrupo de todo o conjunto dos números reais, ou seja, ele também é um grupo, ele satisfaz aí as 4 propriedades. E aí a gente só explicitou que, de fato, 1, que é o neutro para os reais com multiplicação, ia ser o mesmo neutro para esse conjunto, e cada elemento ali também ia ter o inverso da forma 1 sobre A, como A é positivo, 1 sobre A continuaria sendo positivo. Se a gente ir para um próximo exemplo, eu quero que vocês só pensem aí se a gente, ao invés de considerar os reais positivos, se a gente considerasse os reais negativos, será que ia ser um subgrupo? Então pensem, não vou responder aqui, e qualquer dúvida vocês perguntem numa das nossas aulas aí, sem ser dessas gravadas, ok? Vamos continuar aqui então. Vou pegar um outro exemplo. Vou considerar G agora como sendo o conjunto das matrizes de ordem 2, 2 por 2 aqui com coeficientes reais, tais que o determinante dessas matrizes seja diferente de zero. E aí, o exercício é o seguinte: verifique que G com a multiplicação, aqui a multiplicação usual de matrizes, tá? É um grupo, e isso daqui é um exercício para vocês, que eu não vou fazer agora. O que eu vou fazer é o seguinte aqui, a sequência, porque a matéria de grupo já está na outra aula, né? Na aula de hoje a gente está em subgrupos, e que H, que são os elementos de G, ou seja, as matrizes 2 por 2 com coeficientes reais, tal que o determinante de A é igual a 1, é um subgrupo de G. Então, vamos lá. A gente tem um conjunto de todas as matrizes de ordem 2 por 2, cujo determinante é diferente de zero. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é esse exercício aí de verificar que isso aí, de fato, é um grupo, esse conjunto. Então, se eu estou pensando em todas as matrizes de ordem 2 por 2, cujo determinante é diferente de zero, então, nesse conjunto, eu tenho matrizes com determinante 1, 2, 3, 4, 5, enfim, porque os coeficientes estão passeando em todos os reais, né? Os coeficientes são reais, então a gente tem várias possibilidades para esse determinante. Aí dentro de todas essas matrizes de ordem 2 por 2, eu peguei aquelas cujo determinante dá 1 e chamei isso de H. Então, simplesmente isso. É um subconjunto de G, concordam, né? Porque são as matrizes 2 por 2, que tem determinante 1. E a gente tem que verificar agora que é um subgrupo. Então, vamos verificar que de fato valem aquelas propriedades. Então, né? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o fechamento, né? Então, a gente teria que verificar o fechamento. Vale o fechamento dessas matrizes aí. Então, vamos pensar aqui. Vou pegar a B pertencentes a H. Se elas estão em H, vocês concordam que o determinante de A é igual ao determinante de B, que é igual a 1? Porque para estar em H tem que acontecer isso. As propriedades zerinho lá, né? Ou seja, para valer o fechamento, o que tem que valer? AB, né? AB tem que estar em H.
Para B estar em H, basta o quê? Que o determinante dele seja 1. Então, vamos ver isso daqui. O que a gente já conhece determinante, propriedade determinante? Determinante de AB é a mesma coisa aqui, determinante de A vezes determinante de B. Ora, 1 vezes 1 dá 1. E, portanto, como o determinante de A vezes B é 1, isso aqui implica no que a gente queria, que de fato AB está em H, ou seja, vale o fechamento. A1, já sabemos, eu vou roubar aqui de álgebra linear, que vale, né, a associatividade para multiplicação de matrizes. Então, é claro que vai valer aqui também para quaisquer 3 matrizes que eu pegue em H, ou seja, vale a propriedade associativa. Precisamos, né, pessoal, o que a gente ainda está precisando aí? Achar um elemento neutro e verificar que ele está dentro desse conjunto H e que todo elemento de H possui inverso em H. Então, nossa propriedade 2. Existe um elemento neutro em H? Antes de mais nada, que vai ser o que vocês vão ter que fazer lá para provar que é grupo, né? Quem que é um elemento neutro para multiplicação de matrizes? Que matriz que eu pego e multiplico por qualquer outra e não altera essa matriz? A matriz identidade. Então, vou pegar aqui a matriz identidade, porém de ordem 2, porque eu estou falando de ordem 2 e verificar que ela está dentro do meu H. Bom, então a identidade de ordem 2 é essa. Ela pertence a H? Pertence. Por quê? Porque o determinante dela é 1. Bom, e a gente sabe que A vezes I2 é igual a I2 vezes A. Para qualquer A que a gente pegue, na verdade no G, né? Então, em particular no H também. Ou seja, a I2, que é essa matriz identidade aqui de ordem 2, é o neutro. E que vai ser o mesmo lá do grupo G todo, né? Só falta agora a parte do inverso. Se eu pegar uma matriz qualquer em A, isso implica que o determinante de A é 1. Bom, agora é o seguinte. Então, ela tem inversa, né? A questão é, se determinante diferente de zero, a matriz possui inversa. Se ela já tem inverso, o que eu preciso para garantir que ela esteja dentro de H? Que o determinante da inversa também seja 1. Aí tenta pensar aí, o que a gente sabe lá de propriedadezinha de determinante da inversa com o determinante da A. Vamos fazer aqui? Bom, o que a gente sabe? Que o determinante de A na menos 1, também lá de álgebra linear, é 1 sobre o determinante de A. Ora, que é 1 sobre 1, e portanto, uma vez que o determinante de A é 1 por hipótese, né? Porque A está em H. Então, o determinante de A na menos 1 é 1, e portanto, A na menos 1 está em H, e A na menos 1 é A na menos 1, que dá o nosso neutro. Olha que maravilha! Com isso, verificamos que, de fato, aquela H, aquele subconjunto das matrizes de ordem 2 por 2, lá, cujo, né, o determinante era diferente de zero, ou seja, das matrizes inversíveis, ele é um subgrupo de G. O nosso H aqui, quando a gente pegou só as de determinante 1. Ok? Bom, na sequência aqui, pessoal, o que a gente vai ver? Beleza, professora, então toda vez que eu tiver que provar que uma coisa é subgrupo, eu tenho que provar que ela é grupo? Então, podemos, como a gente acabou de fazer aqui nesses 2 exemplos, mas existe uma proposição que nos facilita a vida, que a gente não precisa provar tudo isso. Então, vamos vê-la aqui na sequência. Proposição. Seja H um subconjunto não vazio do grupo G, então H é um subgrupo de G, C e somente C, ó, apenas duas. As duas condições seguintes são satisfeitas. A primeira vale o fechamento, ou seja, para todo H1 e H2 em H, o H1 e H2 continua lá em H, e para todo H em H, o inverso está em H. Então, essa proposição, pessoal, ela vem para facilitar a nossa vida, ok? Para a gente não ter que provar as 4 propriedades, a gente vai provar inicialmente somente estas. Vamos verificar aqui a demonstração para a gente poder, né? Já que a gente vai utilizar essa proposição muitas vezes para provar que é subgrupo, vamos acreditar aqui e verificar que de fato
ela é válida, né? Ou seja, bastam essas duas propriedades para as 4 serem satisfeitas. Então, vamos supor, né, que H já é um subgrupo. Ó, lembra, vou voltar aqui. É um C e somente C. Então, a gente vai supor que H é um subgrupo e vamos provar que, então, ele satisfaz essas duas propriedades. Depois, a volta, né, a recíproca é satisfazendo essas duas propriedades, a gente tem que provar que é um subgrupo, ou seja, que de fato as outras duas também estarão satisfeitas. Vamos lá. Então, suponhamos que H seja um subgrupo de G. A condição 1, ela é claramente satisfeita. Claro, que é o fechamento, né? Agora, a segunda, vamos lá. Se H está em H, sendo H um subgrupo, H possui um inverso lá. Mas, pela observação que a gente viu ali na frente, esse inverso tem que ser necessariamente igual ao inverso de H em G. Isto é necessariamente igual a H na menos 1. Logo, o H na menos 1 está em H e essa condição aí é satisfeita. Pessoal, só aqui, né, deixa eu observar, eu estou usando essa anotação, esses índices, né, porque eu peguei esses slides aqui justamente dos livros que eu passei para vocês, tá bom? Então, por isso que a gente está aí com a nomenclatura, com as definições, com as mesmas numerações lá dos livros, justamente porque uma das coisas que causa, às vezes, muita dificuldade, né, quando vocês estão estudando álgebra, são as diferentes notações. Então, um livro adota uma notação, outro adota outra notação. Às vezes, eu aqui na minha aula, eu adotaria uma outra notação para a gente estar falando das mesmas coisas. Então, para não confundir num primeiro momento, eu estou pegando exatamente lá do livro que foi encaminhado, que vocês têm, tá bom? De álgebra, para tudo que vocês estiverem lendo lá, eu estou aqui falando na mesma notação, beleza? Claro que, como eu sempre falo, a gente não pode se apegar a variáveis, né, a notação, porque se a gente entende o conceito, tanto faz a notação que eu estou usando. Eu posso usar uma notação diferente, que se você entender o conceito, você vai entender. Mas como é muita definição, muita coisinha nova, então vamos facilitar a vida no primeiro momento e usarmos a mesma notação, beleza? Então, essa ida, né, H ser subgrupo, satisfazer aquelas duas propriedades, era bem natural. A volta que a gente tem que entender, né, porque a gente tem que entender as duas, óbvio, mas é a que a gente mais vai usar, porque a gente vai usar provando que um subgrupo vai ser um conjunto, vai ser um subgrupo usando só aquelas duas propriedades, então a gente tem que entender que, de fato, aquelas duas são suficientes para as 4 valerem. Vamos lá. As 4 serem válidas, né? Então, reciprocamente, suponhamos que as duas condições lá sejam satisfeitas. Essas duas. Então, a condição 0 da definição de subgrupo é óbvio que ela é claramente satisfeita, porque ela é exatamente essa, é o fechamento. Como já observamos, a condição 1, que é a associatividade, é sempre satisfeita. Então, a gente não precisa fazer nada aqui. Ela já é sempre satisfeita. Para ver que a 2 é satisfeita, né, que é a do neutro, basta ver que o E está em H. Isso de fato acontece. Por quê? Porque se a gente tomar um Hzinho em H, a gente tem que o inverso está lá, porque pela condição 2, para todo H em H, o inverso também está lá dentro. Ora, mas o H na menos 1 é justamente o neutro. Como vale o fechamento, que é a condição 1, esse cara está em H. Só que esse cara é o E, ou seja, o E está em H. Finalmente, né, que a condição 3 é satisfeita, decorre da 2, né, que é o neutro, desculpa, o inverso, estar lá. Então, ficou uma coisa aqui, né, nossa, professora, mas você está falando umas coisas tão óbvias, sim, porque é realmente óbvio, porque a gente só está usando a definição. Então, é uma demonstração que, apesar dela ficar assim um pouquinho extensa, ela é muito natural, basta você ir conduzindo aí, justificando cada uma dessas passagenzinhas, tá bom? Mas o que importa então aqui agora? Vai lá, estuda essa demonstração e faz uso dessa proposição. Pediu para vocês provarem que é subgrupo? Basta provar que vale o fechamento e vocês tomando um elemento lá, vocês provando que o inverso está lá, e aí com essas duas vocês conseguem garantir a prova de que um subconjunto será um subgrupo. Beleza? Bom, aí a gente tem aqui um exemplinho para vocês de subgrupo, né? Deixa eu até ver se não tem alguma coisa mais suave antes. Depois eu até faço esse daqui que é mais suave. Esse daqui não é difícil não, tá? Vamos lá. Se G é um grupo, então
o neutro e o grupo todo são subgrupos de G automaticamente. Esses subgrupos, pessoal, eles são chamados subgrupos triviais, ok? Olha só, que está dizendo para vocês que o 2Z, ele é um subgrupo de Z. E que de uma maneira mais geral, se N for um inteiro qualquer, o NZ também vai ser aí um subgrupo, né? Bom, a gente pode pensar em fazer uma prova desse daqui, seria bem trivial, né? Vocês podem fazer aí o que está acontecendo. O Z todo com adição é um grupo, a gente já sabe. O que a gente está pegando aqui? Somente os pares. Então, vocês até podem pegar lá, vou pegar 2 elementos no NZ, né? Sei lá, eu vou pegar no 2E, perdão, que é o que eu estou fazendo aqui. Vou pegar um 2N1 e um 2N2. Beleza, vale o fechamento? Vou dar só algumas dicas aqui para vocês tentarem fazer essa prova de que de fato é um subgrupo, tá? Será que vale o fechamento? Bom, quanto que dá 2N1 mais 2N2? Se a gente colocar o 2 em evidência, dá N1 mais N2. Ora, isso daqui é um inteiro vezes 2, ou seja, é um par. Portanto, está em 2E. E aí, o neutro? E aí, o oposto, né? O inverso aqui, como a gente está falando da adição, a gente usa também a palavrinha o simétrico, né? Então, vocês podem pensar, tá? Isso aqui também fica aí como exercício para vocês. Façam para o 2, aí vocês podem fazer de maneira análoga para o 3, e aí até estender por NZ, ou seja, para vocês visualizarem que vale, na verdade, para qualquer N. Eu vou fazer depois aqui uns exercícios com vocês, tá? Não se preocupem. Mas eu quero também que isso daqui vocês pensem. A gente falou, deixa eu falar aqui com vocês, olhando para vocês, né? A gente já falou do S3, lembram? O S3 a gente pegava 1, 2, 3, 1, 2, 3, fazia todas as bijeções desse conjunto nele mesmo, enfim. A gente trabalhou um pouquinho com ele. O S4, a única diferença é que ao invés da gente pegar as bijeções do 1, 2, 3 no 1, 2, 3, a gente vai pegar do 1, 2, 3, 4 no 1, 2, 3, 4. E aí, claro que dá muito mais elementos. Aqui eu tô pegando um subconjunto que a gente tá chamando de D4. E eu já explicitei para vocês aí quem que é esse subconjunto. Eu quero que vocês trabalhem com esse conjunto. Aqui está dizendo, mostrar que ele é de fato um subgrupo. Então, o que é que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês vejam que vale o fechamento, né? Eu quero que vocês... associatividade a gente pode roubar, entre aspas, né? Porque a gente vai estar lidando com funções. A gente sabe que, né, F composta com G composta com H é a mesma coisa que F composta com a G primeiro e depois composta com H. A gente já... Tô falando rápido, porque a gente já discutiu essas coisas quando a gente falou do S3. As mesmas coisas valem para o S4. Então, aqui, foquem em analisar esses elementos, fazer aí, achar quem que seria o inverso um do outro, ou seja, né, para não dizer que eu vou deixar tudo para vocês, como que a gente trabalha aqui? Por exemplo, lá para achar o inverso. Ó, esse daqui já é o neutro, tá? O primeiro elemento. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que é a função identidade, né? Então, vocês vão dizer, ah, tá aqui, já tem neutro, tá aqui automaticamente satisfeita. Agora, e eu não tenho que mostrar que todo elemento daqui possui inverso? Então, esse cara aqui, será que ele possui inverso? Deixa eu tentar só botar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Deixa eu botar a tela maior aí para vocês. Como que a gente faz para achar quem que é o inverso desse cara? Eu teria que ver por quem que eu tenho que multiplicá-lo para dar minha função identidade, certo? Então, assim, professora, é a primeira vez que eu vou estar lidando com os elementos aqui do S4, né, que no caso aqui é esse D4, eu nem lembro direito como é que eu faço com o S3. Então, vamos fazer o seguinte, para vocês começarem a brincadeira aí, vamos pegar esse cara e vamos operar com ele mesmo e ver o que que dá. Ou seja, eu vou pegar ele... Só para vocês lembrarem como é que a gente fazia aqui a composição usando essa notação. Lembra? Era sempre da direita para a esquerda. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Aí o 1. O 1 vai no 2 por essa função, mas essa aqui leva o 2 no 3. Então o 1 vai no 3. O 2. O 2 vai no 3, o 3 vai no 4. Então o 2 pela composição vai no 4. O 3 vai no 4, mas o 4 vai no 1. O 4 vai no 1, mas o 1 vai no 2. Então, isso é o que dá. Vou chamar essa daqui, tá, de uma F1 aqui, só para facilitar a nossa vida. Isso daqui é o que deu a F1 composta com F1. Não deu a identidade, concordam? Isso significa que ela não é a sua própria inversa.
Então, ainda não descobrimos que é a inversa. Aí você pode fazer o F1 composta com a próxima ali, vou chamar aqui de F2. E aí, pessoal, vocês vão fazendo esses testes. Não é difícil, mas dá bastante trabalhinho, né? Mas aí faz um dia aí com calma, né? Porque, na verdade, além de você aqui fixar, né, o que seria a gente provar que é um subgrupo, é mais também para vocês fixarem mais uma vez esse tipo de notação que a gente deu aí para essas funções compostas, né, nessa notação matricial, e trabalhar um pouquinho. Bom, mas tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, perguntem lá nas nossas aulas, ok? Vamos continuar aqui então. Olha só, né? Vamos lá falar um pouquinho aqui para vocês não brigarem comigo e dizer que eu estou deixando tudo para vocês fazerem aí como exercício, certo? Mais um exemplo aqui. Seja G um grupo qualquer. Vamos considerar agora esse subconjunto aqui. Eu vou chamar de Z de G, os x pertencentes a G, tal que xg igual a gx para todo G em G. O que isso aí está dizendo para vocês? Esse é o conjunto dos x que comutam com todo mundo. Ou seja, os x de G, tal que xg igual a gx para todo G em G. Então, dado um grupo G, se ele não for abeliano, ou seja, se ele não todos os elementos não comutarem com todo mundo, pode ser que algum elemento de G comute com todo mundo. Se existir um elemento de G que comute com todo mundo, este elemento vai estar no centro. Ah, professora, mas pode ser que tenha grupo que ninguém comuta com ninguém. Tudo bem, aí o centro vai ser o vazio. Ou, será que é o vazio? Ou será que não tem sempre um elemento em G que comuta com todo mundo? Quem que sempre comuta com todo mundo e que tem que estar no G por ele ser grupo? O neutro. Então, com certeza o centro é diferente do vazio. Por quê? Porque o neutro está lá. Mas pode ser que além do neutro tenha mais alguém. Aí a gente tem que ver. Quem estiver lá está no centro. Bom, no caso do grupo ser abeliano, todo mundo comutar com todo mundo, é claro que o centro vai ser o grupo todo. Que até essa observação que está aqui, ó. Se G é abeliano, todo mundo comuta com todo mundo e, portanto, o centro dá o próprio grupo. Mas vamos ver então que esse conjunto aí, né, esse subconjunto que eu estou chamando de Z de G, que é o centro de G, que ele vai ser um subgrupo aí do meu Gzinho, ok? Meu grupo G para um G qualquer. Vamos ver? Então, olha só. Primeiro, né? Vale o fechamento? Ou seja, se a gente pegar um A1 e um A2, já que eu botei, pode ser, né? Vou pegar x1, x2, só para fazer com a nossa notação ali de x, tá? Se eu pegar um x1 e um x2 no centro de G, o que a gente tem que verificar lá pela nossa proposição? Que vale o fechamento, né? Ou seja, foge do A, vamos pro x. O x1, x2 pertencem a G? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Se sim, é porque vale o fechamento. Então, vamos lá. O que significa o x1 estar no centro? Significa que x1, G é igual a gx1 para todo G em G. Não é isso? Olha aqui a definição do centro. O que significa o x2 estar no centro? Que x2G é igual a gx2 para todo G em G. Então, isso daqui é a nossa hipótese, uma vez que, por hipótese, x1 e x2 estão em G. Então, vamos ver o que é x1, x2, G. Porque vocês concordam que x1, x2, G estar no centro significa que x1, x2, G tem que dar a mesma coisa que G, x1, x2. Então, que isso daqui é a nossa tese nesse nosso primeiro item. Certo? Pensem aí antes de mais nada, porque senão não vão entender nada do que a gente está fazendo e por que estamos fazendo. Então, vamos lá. Então, essa daqui é a tese, é o que eu quero provar. Quem é x1, x2, G? Como esses elementos todos estão num grupo, vale a associatividade. Isso daqui é x1, x2, G. Bom, o x2 está no centro. Então, dentro do parênteses, eu posso escrever isso aqui como G, x2. Mais uma vez, a gente pode usar associatividade. Porém,
O x1 também está no centro. Então, dentro do parênteses, isso daqui é gx1. E, mais uma vez, podemos usar a associatividade e chegar em gx1, x2. E, portanto, olha só que legal, x1, x2g deu a mesma coisa que gx1, x2. Ou seja, x1, x2 pertence, aqui na verdade era o centro, né, pessoal, que aqui em cima eu botei na pergunta, ao centro de G. Pertence ao centro de G, que era o que a gente queria. Portanto, isso daqui está satisfeito. Basta agora, vale o fechamento, agora basta a gente provar, lá pela proposição, são só 2 itens, que se a gente pegar um elemento qualquer no centro, o inverso também estará lá. Então, vamos aí para o nosso segundo item lá. Esse aqui eu chamei de izinho, 1, né? Então, vou só chamar de 2 só para ficar igual. 2. Bom, se um A está no centro, isso daqui implica que o A na menos 1 está no centro? Essa é a segunda e última coisa que a gente tem que responder para a gente poder garantir aí que esse de fato vai ser aí um subgrupo. Vamos lá então? Olha só. O que a gente sabe? Gente, é porque eu tava com A na minha cabeça, tá? Me perdoem, eu quero usar o X aí pra vocês. Vamos lá? Se X tá no centro, X, é X, não é lá? X na menos 1? É X que eu tô usando aqui. Bom, se X tá no centro, o que a gente sabe? Que XG é igual a GX para todo G em G. Certo? Bom, agora vamos prestar atenção no seguinte. Vamos multiplicar, a gente não quer que apareça um x na menos 1? O que significa x na menos 1 estar no centro? Que x na menos 1g é igual a gx na menos 1, para todo g em g. Então, sempre escreve lá no rascunho a tese, onde você quer chegar, para você também saber por onde começar, ok? Então, vamos fazer aparecer x na menos 1 aqui. O que eu vou fazer no primeiro momento? Vamos multiplicar aqui, ó, à esquerda por x na menos 1. Aí, o que a gente vai ter aqui? Isso, concordam? Só multipliquei a esquerda por x na menos 1. Aqui vai dar um neutro. É g igual a x na menos 1, gx. Bom, o neutro vezes g dá o próprio g. Desse lado, x na menos 1, gx. Olha lá para a nossa tese. Ai, meu Deus, tá quase, né? O que a gente agora tem que fazer aí? Vou multiplicar agora a direita por x na menos 1. Vou multiplicar, ó, a direita por x na menos 1. Quando eu fiz isso, aqui dá o neutro. Sobrou gx na menos 1 igual a x na menos 1, g. Ou seja, isso implica que x na menos 1 pertence ao centro de G. Pessoal, professora, a senhora colocou x na menos 1, g na tese, igual a gx na menos 1. Ora, né, pessoal, é igual aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Só o que está do lado direito está do lado esquerdo. Mas a gente, sim, provou que vale aí o inverso também estar no centro. E, portanto, como valeu o fechamento? Como a gente pegou um elemento qualquer no centro e provamos que o inverso está lá, usando a proposição, provamos que, de fato, aí o centro de G é um subgrupo de G. Beleza? Então, para essa nossa terceira aula, era isso que eu queria. Só introduzir essa proposição aí, a definição e a proposição envolvendo subgrupos e fazer aí uns exemplinhos com vocês. Tá ótimo? Por essa aula a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.